Olá pessoal, estamos aqui ao vivo com mais uma live do Eu, Você e a Bíblia. Estamos por aqui, chegamos um pouquinho antes e estamos aguardando você aparecer por aqui para a gente iniciar o nosso papo de hoje, que vai começar a tratar do assunto de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos falar a respeito dos dons espirituais. Na verdade, vamos falar a respeito de muitas outras coisas e não só sobre dons espirituais, ok? Tá aí então o texto de hoje, eu vou deixar já publicado, fixado aqui e vou aguardar você chegar para que a gente possa começar. Vamos ver quem vai chegando por aqui. Eu vou dando meu oi, meu alô para a turma que vai entrando. E já já a gente começa, ok? Olá, Sônia Casais. Boa noite, tudo bem? Sofia tá aí com você, manda um beijo para ela. Se o César estiver aí também, mande um beijo para ele também. Um beijo para você também, para você não ficar com ciúmes, ok? Vamos lá. Tô aguardando a sua chegada, hein? Esperando por aqui. O pessoal ir chegando. Olha, hoje a Giovana apareceu. Fala, dona Giovana. Tudo bem? Bem-vinda. Muito legal poder ter você aqui. Tenho sentido a falta de algumas pessoas na nossa live, né, que tem participado sempre, mas que nessa última semana não tem aparecido por aqui. Pessoal lá de Manaus, por exemplo, eu não os tenho visto por aqui. Olá, Célia, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Já nós vamos começar, vamos tratar de um assunto muito legal hoje. Vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar através do apóstolo Paulo a respeito das manifestações do Espírito no nosso meio como povo de Deus. Enquanto isso, vamos aguardando o pessoal chegar por aqui. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda. E aí, o Zé tá aí com você, manda um abraço meu para ele. Vamos lá, vamos lá. O pessoal vai chegando. Quase 18 horas. Se você entrou, não vai embora, hein? Fica por aí, que a gente espera um pouquinho depois das 18 para a gente começar, porque tem o pessoal que vai terminando as atividades deles e chegando em casa. Às vezes muitos estão trabalhando em casa, né? Estão em casa, mas estão trabalhando em casa, então precisam encerrando as atividades deles para então poder entrar. Então a gente sempre dá uma canjinha aí para a turma, ok? Olá, Eliana, bem-vinda, minha querida, tudo bem? Abraço para você, para o Fonseca também, saudade de vocês. Poxa, quando acabar esse negócio de isolamento social, eu vou querer ir na casa de todos vocês, hein? Vou ter muita visita para fazer. Oi, Camille, tudo bem? Que legal que você está aqui. Camille está sempre aí com a gente. É uma graça.
Os pré-adolescentes aí me dando a honra de tê-los comigo. Olha o pessoal de João Pessoa chegando. Olá, Regina, tudo bem? Ah, tá com todo mundo aí. Hoje a turma tá com você, Camille? Legal, manda beijo então para todo mundo. Beijo meu para todo mundo que tá aí com você. Olá, Antônia, bem-vinda, tudo bem? Olá, Norma, bem-vinda também. A Vivi chegando por aí. Olá, Viviane. A paz, Norma. A paz, Norma. Olha o Oswaldo aí. Fala, Oswaldo. Beleza, cara? Bem-vindo. Vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Já estamos começando. Fala, Marcos. O Patriarca Miraca aí. Olá, Genaíne, tudo bem? Você, o João, tudo jóia com vocês? Ei, Antônia, eu tava falando aqui que eu tô sentindo falta do pessoal de Manaus, hein? Eles não estão aparecendo por aqui, hein? Tá tudo bem com eles? Olá, Domingas, bem-vinda. É. E aí, estão com um caderninho aí, tomando nota das dúvidas que surgem, para que na sexta-feira a gente possa, na nossa live, responder dúvidas, hein? Lembre que a live de sexta-feira é perguntas, são uma live de perguntas e respostas, hein? Então tome faça anotação aí das suas dúvidas para na sexta-feira a gente conversar sobre elas, ok? Oi, Luísa, que legal que você entrou. Show ter você aqui. Precisa aparecer mais. Lembrar vocês que todas as nossas lives aqui estão aí no IGTV da nossa comunidade aqui no Instagram, ok? Da CP Vinhedo, então você tem chance de assistir, né? As lives que já foram feitas para você ter todo o conteúdo aí daquilo que a gente está trabalhando, estudando juntos, ok? Oi, Sara, gostei de ver, a Sara tá voltando sempre, hein, Sara? Muito bom. Olá, Lucinha, bem-vinda, boa noite. Ei, Ana Kelly, resolveu entrar com o seu? Não quis ficar junto com a filhona, não? Olá, Arnaldo, bem-vindo. Olha, tem dúvida sim. Fala, Andresa, tudo bem, Andresa? Mais um aí da turma dos Miracas, lá de João Pessoa, chegando entre nós. Ah, agora vocês mudaram, Ana Kelly. Antes estava na da Camille, agora estão com você. Fala, Ian, beleza? Bem-vindo também. Ok? Oh, beleza, vamos lá. Vamos começar. Olá, Ariane, deu tempo ainda de falar oi para a Ariane. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, que esse tempo juntos nessa live seja um tempo onde o Teu Espírito ministra ao nosso coração e que nós possamos
conhecendo mais da Tua palavra, Senhor, alinhar mais o nosso coração e a nossa mente ao Teu coração e à Tua mente, vivermos dentro daquilo que o Senhor planejou para nós e conquistou para nós através de Cristo Jesus. Obrigado por cada pessoa que está aqui, por aquelas que vão ainda chegar e também por tantas quantas vierem a assistir essa live mais tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Quem entrou enquanto eu estava orando aqui? Márcia. Opa, Márcia Amaral entrou. Quem mais? Ok, entrou mais alguém que eu não estou conseguindo identificar aqui. Beleza. Ok, uma coisa que você pode fazer aí é clicar nesse aviãozinho, ok? Que é o direct. E você vai mandar uma mensagem direta para os seus contatos, convidando-os para estarem com você participando dessa live aqui nesse momento, tá certo? Ok, vamos lá. Vamos pegar, olá Luciana, bem-vinda. Vamos pegar aí a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Ok, só para relembrar, Paulo está trabalhando aqui toda uma sessão onde ele está procurando corrigir a igreja de Corinto a respeito de algumas práticas que eles estavam exercendo enquanto se reuniam como igreja de uma maneira equivocada, ok? Então ele trabalha isso a partir do capítulo 11, tratando dessa questão, primeiramente de como algumas mulheres estavam ministrando nas reuniões, e depois a respeito da ceia do Senhor, e agora, do capítulo 12 até o capítulo 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo trabalhando a respeito do exercício dos dons espirituais, ok? Embora no capítulo 12, na primeira parte do capítulo 12, ele fale dos dons de uma maneira geral, novamente, a intenção dele é fazer uma correção da maneira que os dons espirituais estavam sendo usados no contexto das reuniões da igreja dos Coríntios. Isso vai ficar claro para a gente só lá no capítulo 14, mas essa é a ideia, esse é o contexto para você poder entender, tá bom? Então hoje eu quero conversar com você baseado nos versículos 1 a 11, tá bom? Eu não vou correr, ok, com essa exposição nossa aqui, eu vou trabalhá-la bem dividida para a gente poder entender de uma forma bem tranquila aquilo que o apóstolo Paulo está tratando com os coríntios e, consequentemente, aquilo que o Espírito Santo está ensinando para a gente, ok? Olá, Maristela, bem-vinda, boa noite, Toninho, muito bom ter você aqui com a gente também, ok? Vamos lá, eu vou ler esse bloco, capítulo 12, versículos 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgado a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa como lhe apraz ou conforme ele deseja, ok? Vamos ver quem entrou por aqui enquanto eu estava lendo. Eu já falei com o Toninho. Fala, Fabrício, muito bom ter você aqui com a gente, bro. Oi, amor, meu amor entrou também. E não estou identificando essa última pessoa que entrou aqui. Renata, né? É isso? Bem-vindas. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar nesse texto, para a gente poder entender, ok, o que o apóstolo Paulo está trabalhando, está tratando aqui,
é essa expressão que aparece logo aí no comecinho, ok? Quando diz assim, a respeito dos dons espirituais. No original, a palavra que aparece aqui, na verdade, não é a palavra dons espirituais. A palavra dons espirituais, a palavra dons, ela é uma palavra que vem da palavra grega charis, ok? Graça. Então, dom é formado por essa palavra, carismata, ok? Então, no original, na verdade, a palavra que aparece aqui não é carismata. A palavra que aparece aqui é pneumatikon. Então, é uma outra palavra. A palavra pneumatikon significa pessoas do espírito, pessoas espirituais ou coisas espirituais, ok? Tem essas duas possibilidades de tradução, por quê? Porque a terminação no grego original, ok? Na língua original on, quando uma palavra termina assim on, essa terminação ela serve tanto para o masculino quanto para o neutro. Então não tem como a gente saber exclusivamente pela palavra, a gente vai interpretar o sentido da palavra pelo contexto, ok? Então a palavra em si, pneumatikon, ela pode significar ou pessoas do espírito, né, ou pessoas espirituais, ou coisas do espírito, ou coisas concernentes ao espírito, ok? Então essas são duas possibilidades de tradução que a gente poderia ter aqui no texto. Qual que a gente escolhe? Qual que a gente deveria escolher? Pelo contexto, a gente vai ver que Paulo ele está tratando de coisas espirituais, não é? Ele trata, na verdade, de duas coisas, ou coisas do Espírito. Ele trata de duas coisas do Espírito. A primeira delas diz respeito à operação do Espírito na vida da gente, na vida dos cristãos, trazendo-os para um relacionamento genuíno e verdadeiro com o Senhor. E a segunda coisa, aí sim, diz respeito às manifestações, às atuações do Espírito junto ao povo de Deus, ou as atuações de Deus junto ao povo dele. Veja que quando você usa esse texto do jeito que ele está, a respeito dos dons espirituais, os primeiros 2 versículos a seguir, eles não vão fazer muito sentido para a gente. Pense bem, vamos ler, vamos relê-los. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos, porquanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, da mesma forma ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que esses 2 versículos têm a ver com dons espirituais? Nada. Nada. Por isso essa tradução da gente é ruim a respeito dos dons espirituais. Quando você usa essa tradução, e infelizmente nas nossas Bíblias em português, todas as nossas Bíblias em português, todas as versões fazem opção por essa tradução dons espirituais, que é uma tradução infeliz da palavra pneumatikon, você vai ver que o verso 2 e o verso 3 fica fora do contexto, fica sem sentido esses 2 textos aí, não é? Porque pensando em dons, apenas a partir do verso 4 para baixo é que parece que Paulo vai começar a tratar a respeito de dons. Mas se você entende que essa palavra no original é pneumatikon, e pneumatikon significam coisas do Espírito pelo contexto, então você vai ver que faz sentido o verso 2 e o verso 3. Então Paulo está dizendo, ele começa dizendo, a respeito das coisas do Espírito, eu não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Que coisas do Espírito? Primeira coisa do Espírito, é ele quem opera de fato na regeneração da nossa vida. É ele quem verdadeiramente nos conduz ao Senhor Jesus. Então essa é a primeira coisa do Espírito, verso 2, verso 3, ela diz respeito à revelação que o Espírito faz a nós do Evangelho. Coisa que o apóstolo Paulo trabalhou já com os coríntios lá no capítulo 2, lembram? Capítulo 2, quando ele fala a respeito da sabedoria, né, que é espiritual, né, a sabedoria do reino, que não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria que a gente só pode ter acesso através da revelação, e o Espírito nos dá essa revelação, ele nos mostra que esse conhecimento, essa sabedoria tinha a ver
com quem Jesus Cristo é e com o que ele fez por nós. Capítulo 2, verso 12, Paulo diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Ou seja, o que nos foi outorgado gratuitamente? Paulo já falou isso anteriormente. O que nos foi outorgado gratuitamente é a vida de Jesus, o reino de Deus e tudo aquilo que vem como herança disso. Então aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele começa dizendo aos coríntios: olha, eu não quero que vocês sejam enganados, que vocês tenham desconhecimento dessa realidade, desse fato. Vocês precisam manter sempre vivo na memória de vocês. Quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que os coríntios não sabiam disso, ele está dizendo que eles não deveriam se esquecer disso, desconhecer no sentido de esquecer que isso é assim, ok? Então ele quer reforçar essa realidade, essa verdade para os coríntios. Por quê? Porque os coríntios, nós vimos isso, eles tinham dentro da experiência de vida deles, dentro da experiência religiosa deles antes da conversão, o envolvimento com as práticas de adoração pagã de Corinto, a deusa Afrodite e tudo mais, né? Que o apóstolo Paulo deixou claro para eles que na verdade era uma prática que os colocavam à mercê dos demônios. Então nós vemos que Paulo trata disso lá no capítulo 8, quando ele diz para eles que eles não deveriam ir adorar no templo pagão, eles não deveriam comer da mesa dos ídolos, porque os ídolos não eram coisa alguma em si, mas eles eram instrumentos de demônios, né? Então, na verdade, embora o ídolo, a imagem em si não seja nada, diz o apóstolo Paulo, vocês, na verdade, enquanto estão se relacionando com esses ídolos, achando que eles são deuses, ou vocês que se converteram, se expondo a eles, pensando que eles não são nada, por detrás deles tem a operação demoníaca. E aí Paulo os lembra disso novamente no capítulo 12, versículo 2, ele diz: sabeis que, eles sabiam disso, né? Paulo está lembrando-os a respeito de como era a experiência deles antes da conversão. Sabeis que quando erais pagão, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Quem os atraiu? Os demônios os atraíam, ok? Paulo quer que isso fique claro para os coríntios. E aí então, no verso 3, ele vai mostrar para os coríntios essa primeira questão espiritual, que o único que pode verdadeiramente trazer uma mudança, uma transformação efetiva, genuína, verdadeira na vida da gente, para que Jesus se torne o único Deus da nossa vida, o único Senhor da nossa vida, é o poder do Espírito Santo de Deus. No verso 3 ele diz: portanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, da mesma forma ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ele está fazendo um contraste aqui, ele está dizendo: o Espírito Santo jamais, uma pessoa que tem realmente uma experiência com o Espírito Santo, jamais vai denegrir a imagem de Jesus. Então isso é importante, por quê? Porque no contexto das coisas do Espírito que era vivenciada, né, pelos coríntios, lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai trabalhar com os coríntios o fato de que eles haviam sido agraciados com toda forma de dons, né, espirituais, que não faltava a eles nenhum dom espiritual. Então um problema na igreja de Corinto era muitas e muitas vezes referendar a experiência espiritual deles a partir dos dons, a partir das operações, a partir daquilo que eles vinham acontecendo dentro da dinâmica do sobrenatural, vamos colocar assim, ok? E o apóstolo Paulo está colocando aqui que, na verdade, o que define genuinamente que nós entendemos e fomos alcançados pela realidade do reino é a operação do Espírito Santo de Deus, regenerando o nosso coração, transformando a nossa vida e nos levando a um reconhecimento genuíno de que Jesus é o Senhor. Só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, ok? E aí Paulo faz essa menção de que o Espírito do Senhor jamais vai dizer Jesus é anátema, Jesus é amaldiçoado, porque muitas vezes os coríntios
e isso acontece entre nós também, às vezes nós vemos operações, né, sobrenaturais acontecendo, sinais acontecendo, e aí a gente diz, nossa, mas será que isso não é de Deus? Mas veja, o que Paulo quer que nós entendamos aqui, o que o Espírito Santo quer que nós entendamos aqui, que não é meramente a manifestação de sinais, de prodígios, que de fato demonstram que uma pessoa ela realmente está comprometida com o reino de Deus, mas é o reconhecimento que ela faz de Jesus como Senhor da vida dela. Então, às vezes nós podemos ver pessoas exercendo prodígios, sinais e maravilhas, fazendo milagres, ver coisas sobrenaturais acontecendo por intermédio de determinados grupos, de determinadas pessoas, mas não é isso que define necessariamente que a pessoa realmente, aquelas pessoas, aquele grupo realmente está comprometido com o reino de Deus, realmente está fazendo aquilo pelo poder do Espírito de Deus. O que mostra isso, o que define isso, é o reconhecimento daquela pessoa, daquele grupo, de que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa é a primeira coisa espiritual que o apóstolo Paulo quer que os coríntios e consequentemente nós também compreendamos, ok? O Espírito de Deus, ele opera com sinais e maravilhas, ele realiza prodígios, ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas e através das nossas vidas, ele vai trabalhar isso aqui em seguida, ok? Mas o objetivo do Espírito não é que essas coisas sejam um fim em si mesmo, o objetivo do Espírito é sempre enaltecer quem Jesus Cristo é sempre apontar para Jesus, é sempre levar as pessoas à consciência e à convicção de que Jesus, e só Jesus, é o Senhor. Então essa é a primeira coisa que Paulo, espiritual, a primeira coisa do Espírito que Paulo quer que os coríntios entendam. A partir daí, então, ele vai falar a respeito de uma segunda coisa do Espírito que tem a ver com a presença e a atuação, agora sim, do Espírito Santo de Deus, ou a presença e a atuação de Deus no nosso meio, como povo de Deus, quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor da nossa vida. Então veja, aqui são dois extremos, ok? Tem um extremo onde às vezes algumas pessoas acham que porque há sinais e maravilhas, porque há milagres, porque há coisas extraordinárias acontecendo, então aquela pessoa ou aquele grupo só pode ser de Deus. Paulo está dizendo, não. Você sabe que aquela pessoa ou que um grupo é de Deus quando aquela pessoa, aquele grupo reconhece Jesus efetivamente, verdadeiramente como o único Senhor da vida dela. Agora tem um outro extremo. O outro extremo é aquelas pessoas que, com base nisso, dizem que nós não precisamos de sinais e maravilhas, nós não precisamos de manifestações do poder de Deus hoje, e o apóstolo Paulo discorda disso, as escrituras discordam disso. Ela mostra para a gente que quando nós realmente reconhecemos que Jesus é o Senhor, então há uma operação no meio do povo de Deus que vem dessa confissão, que manifesta as realidades do reino de Deus que foi trazido por Jesus para o nosso meio. E aí ele vai explicar isso a partir dos versos 4 a 6. Ele diz assim: existem diferentes tipos de dons. Veja, agora ele usa a palavra carismata. Agora a palavra que aparece aqui, dons, na nossa Bíblia, no original é carismata, então não é pneumático. Então agora ele está falando dos carismas, dos dons, ok? Então existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então há muitos dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Não importa qual é o dom, sempre é o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito que confessa Jesus, o Senhor, o Espírito Santo é quem está operando. E aí ele diz, existem várias formas de ministérios, então existem várias maneiras desses dons que o Espírito opera, serem usados, serem trabalhados, ok, no nosso meio, e quem comanda sempre tudo isso é o Senhor, e aqui ele está se referindo a Jesus. A palavra que aparece aqui é Kyrios no original, e todas as vezes que Paulo usa essa palavra, ela está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, ok? Como ressuscitado, como
a revelação de Deus. Então existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ok? O Senhor é o mesmo. Então aqui a palavra Senhor aqui é Kyrios, e ela se refere a Jesus. E existem várias formas, e há diversas, verso 6, e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Agora aqui Paulo está falando do Deus Pai. Todas as vezes que Paulo usa a palavra Deus, ele está se referindo ao Pai. Todas as vezes que ele usa a palavra Senhor, ele está se referindo a Jesus como Deus, ok? Como a manifestação de Deus. Então ele diz que existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aquele que comanda esses ministérios é o mesmo. Há diversas formas de dons, vou começar de novo. Existem diferentes tipos de dons, mas quem opera todos esses dons é o Espírito Santo. Existem formas diferentes de ministério, ou seja, a maneira de você exercer esses dons, a maneira do Espírito exercer esses dons, mas quem comanda todos esses serviços, todos esses ministérios é a cabeça, que é Jesus, é o Senhor. E há diversas maneiras de atuação, e aqui a palavra, essa tradução também não é uma boa tradução, ok? É mais ou menos boa, ok? Maneiras de atuação. Na verdade, a palavra que aparece aqui no original é energon, ou energema, que é a forma flexionada aqui no texto, né? Há diversas maneiras de atuação, então há diversos energema. Energema é intensidade, ok? Há diversas formas de intensidade, há modos de atuação, essa atuação aqui é no sentido de intensidades que Deus opera, ok? Então, que o Pai opera é Ele, então há diversos tipos de intensidades diferentes na operação dos ministérios, mas é sempre o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. Então, preste atenção naquilo que Paulo está fazendo aqui, né? Não sei se você consegue perceber, mas Paulo ele está apresentando aqui para a gente que a Trindade, né, ela opera junta na vida da igreja. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas ela é um conceito que está presente ao longo de todas as Escrituras, e principalmente Paulo se utiliza muito dessa dinâmica onde ele coloca o Pai, o Filho e o Espírito sempre numa atuação em conjunto, mostrando para a gente então que aquilo que está sendo operacionalizado na igreja, aquilo que está sendo realizado na igreja, está sendo realizado pelo Deus Trino. Então você vê isso aqui, ok? Ele diz, olha, só existe uma maneira de nós realmente sabermos que nós estamos alinhados com a realidade do reino de Deus. É através da operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos levando a reconhecer que Jesus Cristo é de fato o Senhor. Quando isso acontece, nós precisamos entender que Deus atua na nossa vida como igreja, como corpo, como povo. Paulo não está pensando aqui de forma individual. É óbvio que Deus atua na minha vida como pessoa, na sua vida como pessoa, mas ele está pensando aqui, e isso vai ficar claro na live de amanhã, quando nós trabalharmos a segunda parte de 1 Coríntios 12, ele está pensando aqui na igreja como o corpo de Cristo. Ele vem falando isso. Lembre-se que ele está tratando aqui da questão da igreja reunida, não é? E ele já mencionou várias vezes na carta aos Coríntios que a igreja é o povo de Deus, ela é um só pão, ela é um só corpo. E Paulo está trabalhando com esse conceito aqui agora dentro da questão das coisas do Espírito. Então o Espírito está operando na igreja, mas a operação do Espírito na igreja, na verdade, é uma operação do Espírito, do Filho e do Pai. É uma operação da própria Trindade. A própria Trindade está em ação na vida da igreja à medida que o Espírito Santo de Deus está operando na vida da gente. O Espírito representa o Pai e ele representa o Filho na sua atuação na nossa vida. Então,
muitos dons diferentes, mas todos esses dons, todos eles são do Espírito Santo, e eles são operados pelo Espírito Santo. Existem maneiras diferentes de se servir, de se atuar com esses dons, e todas essas maneiras diferentes de se atuar, elas estão sob a liderança de Jesus. Ele é o Senhor. Há diversas formas de ministério. Ministério significa serviços, então o Espírito Santo atua através da nossa vida com os seus dons, e a maneira que ele atua é diversa, porque há diversas formas diferentes de serviços com os dons, e todos eles, mesmo sendo diferentes, todos eles estão sob a liderança de Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo, que é a igreja, e a intensidade da manifestação desses dons por intermédio desses serviços, desses ministérios, vão ser diferentes também, mas todas as intensidades, sejam maiores, sejam menores ao nosso ver, todas elas, na verdade, são agenciadas pelo Pai, ok? É o Pai quem está liberando a intensidade dessas atuações, dessas ações, por intermédio do Espírito Santo de Deus entre nós. E aí ele conclui isso mostrando como essa dinâmica se dá então na vida da igreja. Ele diz: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então veja, há dons, há ministérios e há intensidades. E aí, operados pela Trindade. E aí ele diz pra gente como isso é operado, como isso acontece em nós, entre nós, na vida da igreja. A cada um é concedida a manifestação do Espírito. A palavra que no original não é carisma, ok? E também não é pneumático. A palavra é phaneros, o manifestar do Espírito. Essa palavra é a palavra usada lá no Antigo Testamento. A gente sabe disso por causa da tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento, né? Do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. É a palavra usada para falar todas as vezes que há uma manifestação da presença de Deus, ok? Então, quando Deus se manifesta numa situação no Antigo Testamento, como por exemplo, se manifestou a Moisés na sarça, né? ou se manifestou a Abraão, a palavra que aparece é phaneros. Então, Paulo está usando essa palavra, a manifestação do Espírito, ou seja, a maneira do Espírito mostrar Deus, a maneira do Espírito manifestar a presença dele entre nós, é concedida de maneiras diversas a cada um, ok? A cada um aqui não significa que ele está dando uma manifestação a cada um, mas significa que ele está se manifestando através de cada um, ok? Com uma única finalidade, que todos sejam beneficiados. Então a ênfase de Paulo aqui no texto, a ênfase de Paulo aqui no texto tem a ver com a não sei se eu posso usar essa expressão, eu vou usá-la, mas tem a ver com a preocupação de Paulo de nos levar a entender que as manifestações do Espírito, as atuações de Deus no nosso meio como igreja, visa sempre o benefício de todos. Então Paulo, ele está falando aqui de corpo de Cristo, ele está falando aqui de unidade na diversidade. Por isso que nós vamos ver amanhã, a partir do capítulo 12, ele vai usar lá aquele famoso exemplo do corpo, que há muitos membros diferentes e tudo mais. E esse exemplo de Paulo, ele é usado para falar a respeito dessa perspectiva de que os dons, as atuações, as manifestações do Espírito não estão visando ao indivíduo, mas está visando o benefício de todos. Parece que os coríntios, eles tinham um conceito equivocado com relação à manifestação do Espírito na vida deles. Parece que eles entendiam que o Espírito se manifestava em favor do indivíduo, para enaltecer o indivíduo,
quando o Espírito ele se manifesta em favor do povo, em favor do corpo. Para nós hoje, isso não mudou muito. O nosso interesse, na maioria das vezes, quando nós lemos textos como esse aqui e outros textos relacionados a dons espirituais, é abordá-los de uma forma individual. Mas é importante a gente entender que não é assim que o apóstolo Paulo está lidando com isso. Não é assim que ele lida com os dons espirituais. Nós temos perguntas sobre dons espirituais que o apóstolo Paulo não responde, porque ele não escreveu pensando nelas. Por exemplo, em seguida ele vai dar um exemplo do que ele chama de manifestações do Espírito. E aí ele vai citar aqui 9 manifestações do Espírito. A primeira coisa que você precisa entender a respeito dessas manifestações do Espírito é que elas são manifestações do Espírito ao povo de Deus, ou entre o povo de Deus, por intermédio do povo de Deus. Paulo não está tratando aqui de dons individuais que ele vai dar para cada pessoa. Quando nós pensamos em dons, nós pensamos nisso. Que dom que eu tenho? Está vendo como é uma perspectiva individual? Qual é o dom que eu tenho? Não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre a atuação do Espírito por intermédio do corpo de Cristo. Não importa qual é o dom que nós temos. Paulo não quer... Ele não escreveu sobre dons espirituais para você descobrir qual é o dom que você tem. Ele escreveu para mostrar que a atuação do Espírito se dá por intermédio da igreja. E essa atuação que se dá por intermédio da igreja, ela é pelas manifestações do Espírito, ela tem a ver com isso que é chamado de dons. Mas ele não escreveu uma lista de dons. E essa é a segunda coisa que a gente tem que entender aqui. Esses 9 itens não são uma lista de dons espirituais. São exemplos que o apóstolo Paulo dá, representativos. Eu não estou dizendo que eles não sejam dons, eles são dons, ou seja, eles são presentes que o Espírito dá, mas que tem a ver com as manifestações dele por intermédio da gente ou por intermédio da igreja. Por isso, quando ele fala aqui, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, ele não está falando que a cada um é dado o dom, ele está falando que o Espírito se manifesta a cada um, ou por intermédio de cada um. Todos nós na igreja, todo o povo de Deus na igreja precisa ter a convicção que o Espírito se manifesta através da nossa vida. Ele pode se manifestar através da vida de qualquer um de nós. Paulo vai trabalhar isso daqui a pouco, falando a respeito da igreja reunida em adoração. Então, eu vou antecipar isso aqui para a gente entender. Quando nós estamos reunidos em adoração, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a manifestação do Espírito ela ocorre no nosso meio, ok? Usando qualquer um de nós. Ele vai usar o pastor, ele pode usar o pastor, mas ele pode usar também aquela irmãzinha mais simples que está sentada lá no fundo da igreja. É isso que Paulo quer que a gente entenda. O Espírito se manifesta como lhe apraz, por intermédio de quem ele quiser. Como? E aí ele dá alguns exemplos aqui. Então, as listas que nós categorizamos como listas de dons espirituais, elas não foram escritas pelo apóstolo Paulo para que a gente saiba quais os dons que existem e que tipos de dons nós podemos ter. Elas são listas exemplificativas, ok? Elas significam apenas que há esses e há muitos outros, ou o que Paulo quer que a gente entenda é que o Espírito vai estar atuando por nosso intermédio. Ele vai estar atuando por intermédio de nós. Então, são esses dons particularmente que ele vai mencionar aqui, são manifestações que o Espírito promoverá por intermédio do corpo dele, que é a igreja. Então, qualquer um desses 9 itens que estão aqui, podem se manifestar através do Espírito, pode se manifestar pelo Espírito através de qualquer pessoa na igreja. Então, ele vai dar como exemplo, então, começando lá pelo verso 8, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Ele não está dizendo que uma pessoa específica vai ter a palavra de sabedoria. Ele está dizendo, a palavra de sabedoria vai ser dada pelo Espírito a alguém. A palavra de conhecimento vai ser dada pelo Espírito a alguém. A outra vai ser otorgada a fé. E a fé aqui tem a ver, certamente, capítulo 13 ele vai falar isso com essa capacidade
específica que é dado no momento para que você tenha uma convicção que te leve a se mover de uma forma sobrenatural. Há outro pelo único Espírito, é o dom de curar. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outra variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. Então, veja, o que eu estou tentando mostrar aqui é que isso que nós chamamos de dons aqui, eu não estou dizendo que não sejam dons, ok? Eles não são dons das pessoas. Eles são manifestações, são dons que o Espírito manifesta por intermédio das pessoas, qualquer pessoa. Hoje ele pode manifestar, por exemplo, o dom de cura através de mim, e amanhã ele pode manifestar o dom de cura através da Angélica, da Ana Kelly, da Cíntia, de quem ele quiser, entendeu? Quando a igreja está reunida, quando a igreja está junto, quando nós estamos servindo, quando nós temos essa consciência de que nós somos um corpo de Cristo, e aí isso, quando a gente tem consciência disso, e nós continuamos sendo o corpo de Cristo mesmo quando a gente está espalhado em outros lugares, sem ser no culto, nós vamos entender que qualquer uma dessas manifestações do Espírito aqui podem ser exercidas por Ele através de nós, como lhe apraz, na hora que Ele quiser. E é assim que ele termina. No verso 11 ele diz, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. Tá vendo? Não é você que realiza, o Espírito realiza. Através de quem? Através de você, através de mim, através de quem ele quiser. Ele realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, de novo, a ênfase de Paulo não é quando ele fala que ele distribui a cada pessoa conforme deseja, não é que ele pega um desses dons e esse dom específico ele deu para o Ricardo, aquele outro dom ele deu para... Não, ele está dizendo qualquer uma dessas manifestações ele pode atuar através de qualquer pessoa como lhe apraz, individualmente. Ora ele pode usar um, ora ele pode usar outro, ora ele pode usar uma dessas manifestações através de uma pessoa, ora ele usa uma outra manifestação dessa através de uma outra pessoa, e ora, entende? Então, nenhuma dessas, eu vou usar essa expressão só porque nós estamos acostumados, ok? Mas nenhum desses dons aqui são dons que o Espírito Santo dá para uma pessoa. No meu livro Plataforma do Reino, eu trato disso. Eu chamo eles de dons manifestacionais, porque Paulo usa essa expressão, as manifestações do Espírito. Okay? Eles são dons manifestacionais, ou seja, são dons que o Espírito tem, são deles e ele manifesta através da igreja. Através de quem? De quem ele quiser usar. Ele decide quem ele quer usar na hora que ele quiser usar e ele manifesta qualquer um desses exemplos que estão aqui e outros, porque, de novo, isso aqui são exemplos, não é uma lista fechada. Paulo não está dizendo que tem esses 9 dons sobrenaturais, como, com todo respeito, muitos dos nossos irmãos pentecostais entendem, ok? É uma lista exemplificativa. Todas as listas de dons de Paulo são listas exemplificativas. Então, nós temos perguntas e nós temos abordagens a respeito dos dons espirituais que muitas vezes não tem resposta do jeito que a gente gostaria que tivesse, ou nós damos respostas que, na verdade, não são aquilo que a Bíblia está dizendo, porque o Espírito Santo, ao inspirar os autores da Bíblia para escreverem isso, ele não estava inspirando-os para responder às nossas questões aqui do século 21 ou do século 20. Entende? Ou seja, na maioria das vezes a gente lê sobre dons espirituais ou a gente ouve sobre dons espirituais perguntando, mas qual é o dom que eu tenho? Ou como descobrir o meu dom? Mas veja, nenhum texto bíblico, a começar desse e dos demais sobre dons, nenhum deles foi escrito para você descobrir o seu dom ou para você saber qual é o seu dom. Por quê? Porque os dons têm a ver com a manifestação do Espírito por nosso intermédio, como lhe apraz. O dom que você tiver, Paulo parte do pressuposto que a igreja toda tem dons, e o Espírito Santo vai atuar através de nós, e quando ele atua
por intermédio dos dons, ok? Alguns dons, e aí isso tem outras listas de dons, alguns dons ele presenteia a nós permanentemente, mas alguns dons são manifestações dele através da igreja, através do seu corpo, por nosso intermédio, da maneira que lhe for, da maneira que ele quiser operar. E aí a diferença disso, nós vamos ver mais para frente, está relacionada não aos dons, mas aos ministérios, aos serviços, ou seja, como Jesus pega os dons que o Espírito se manifesta através de nós e ele usa esses dons em serviço por nosso intermédio. Então, você precisa compreender a dimensão daquilo que Paulo está apresentando aqui para a gente, dentro do contexto do que ele está nos apresentando. A igreja aos Coríntios, Paulo está colocando isso para os Coríntios, por quê? Porque a igreja dos Coríntios achavam que o dom mais precioso, que o dom mais importante, que o dom que manifestava com mais evidência, com mais clareza, que o Espírito Santo de Deus estava atuando por intermédio deles, era o dom de línguas. Essa é a correção que Paulo vai fazer para eles aqui. Então observe que nessa lista que Paulo fala aí, ele coloca o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas como últimos na lista. Por quê? Porque ele quer mostrar para os coríntios que há outras manifestações que o Espírito opera. E não apenas o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas, mas há outras manifestações. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, operação de milagres, discernimentos de espírito. Ok? Mas todas essas realizações, assim como línguas e interpretação, são operadas pelo Espírito, por intermédio dele, através da igreja, como lhe apraz, sempre visando a edificação de toda a igreja, e não o enaltecimento pessoal de quem o Espírito está usando com aquele dom. Eu espero que você tenha compreendido e que isso ajude você a se mover com mais liberdade na convicção de que o Espírito Santo de Deus pode usar você a qualquer momento para manifestar qualquer um desses dons dele, pode usar você para curar uma pessoa, pode usar você para trazer uma palavra de sabedoria ou para dar uma palavra de conhecimento para alguém, pode usar você para realizar um ato de fé, e pode usar você para realizar um milagre, ok? Qualquer uma dessas coisas, o Espírito Santo de Deus opera e pode operar através de qualquer um de nós, porque nós somos o seu corpo, a igreja. Beleza? É isso aí, isso é o que nós temos para hoje. Eu não sei se mais alguém entrou por aqui. Se entrou, eu quero te dar um oi. Ó, entrou o Felipe aí, tô vendo o Felipe aqui, Ana Rios, olá também, Noêmia, oi, Ilse, Saulo, tudo bem? Cristina, bem-vindo, Serginho Neto também entrou, pessoal do Estufa, pessoal do Desperta Débora, Hélida, bem-vindos a vocês, ok? Cada um de vocês. Se você entrou por aqui e eu não falei especificamente contigo, não citei especificamente o seu nome, fica aqui o meu beijo, o meu abraço para você também. É muito bom ter você aqui com a gente, beleza? Deus abençoe você, uma boa noite, um bom descanso. Esteja conosco aqui amanhã, nós vamos continuar falando sobre essa questão dos dons espirituais, das coisas do Espírito, ok? Completando então com um ensino de Paulo a respeito dessa questão da ilustração do corpo de Cristo e olhando para a perspectiva dos ministérios, dos dons usados por Jesus dentro dos respectivos ministérios, tá bom? Então, bom descanso e amanhã a gente se vê aqui, 18 horas, não perca. Tome nota das suas dúvidas, porque na sexta-feira a gente tem a live para perguntas e respostas. Beijo no coração, fui!